Vocês estão sabendo do lançamento desse livro aqui, esse livro que está na loja Magalu. Vocês estão sabendo também de um outro evento, é um evento sobre exposição de obras de artes, e nós vamos falar sobre isso nesse vídeo. Em primeiro lugar, vamos falar desse livro que está na loja Magalu. É um livro chamado Satã, Amigo das Crianças Boas. E esse livro ele faz um esforço tremendo de mostrar que Satã é uma pessoa legal, é uma pessoa que ampara, é uma pessoa que cuida, é uma pessoa que protege até as crianças boas e que as crianças más ele não tem um bom relacionamento. Então nós vemos essa questão desse livro, nós vamos também aqui mostrar para vocês a reportagem da exposição Coisas Artísticas, né? Aqui nos fala o jornal A Folha do Estado e mostra assim, olha, Biblioteca Nacional promove exposição com cabeça de bode em cima da Bíblia, cabeça de bode em cima da palavra de Deus. Então nós estamos vendo, isso não é nada novo, cada dia aumenta mais. O que é novo é que está aumentando cada dia mais o movimento, né, o empenho, o esforço da sociedade que nós vivemos em enaltecer a figura de Satã, em colocá-lo como uma pessoa legal, em colocá-lo como uma pessoa nice, uma pessoa muito para frente, uma pessoa desenrolada, uma pessoa que ajuda os seres humanos. É o caso da série Lúcifer, aonde muitos cristãos e não cristãos assistem essa série, e até alguns cristãos que passam a defender essa série, mostrando ali um Satã descolado, ajudador, preocupado com o ser humano. Há esse esforço. Então, antigamente, na palavra de Deus, nós vemos algumas histórias que nos deixam boquiabertos, nos deixam impressionados. Como é que isso pode ter acontecido no passado, né? É quando ali os adultos, eu vou mostrar aqui para vocês a figura mais ou menos do que acontecia, né? Ali os adultos, aqui nós temos a figura de uma oferta dos pequenos, né? Pelos adultos, os adultos levavam esses pequenos e ali aquela figura, né? Aquele Deus estava ali completamente inflamado, vocês entendem tudo, e ali era levado pela escadaria, colocava-se nos braços dessa entidade que estava ali daquela maneira, né? Realmente tudo ali inflamado, e ali descia aquele ser que era colocado ali e era oferecido às entidades, né? Como Baal, como Astarote, como Tamuz, né? E nós temos várias histórias dessa, vários acontecimentos na palavra de Deus, e até mesmo Deus falando, olha, não faça isso. Daqui a pouco nós vamos ler esse verso. Mas nós olhamos para esses versos com total espanto, como pode ter essas coisas acontecido no passado, só que a história hoje em dia se repete. A história se repete pela maneira como nós tratamos os pequenos, a maneira como nós criamos a nossa família. Da mesma maneira, estamos levando os nossos filhos para os braços do Deus desse mundo, para os braços do Deus desse século. E no passado as chamas subiam, e agora as chamas não sobem no momento, mas no futuro as chamas subirão e consumirão as famílias da mesma maneira, se nós continuarmos orientando e fazendo as coisas que muitos estão fazendo hoje em dia com os pequenos, com as famílias. Nós vemos aqui algumas orientações de Deus sobre o não oferecer os pequenos para essas entidades, para esses deuses, né? Nos diz assim, Jeremias 19:5, porque edificaram os altares de Baal para queimarem seus filhos no fogo em holocausto a Baal, o que eu nunca lhes ordenei, nem falei, nem me veio ao pensamento. Então o povo de Israel, o povo de Deus, levava os seus pequenos ali e entregavam às entidades, e Deus estava simplesmente revoltado com essas ações.
Ainda vemos em Levítico 18, 21, as orientações de Deus. E da tua descendência, estou lendo a Bíblia, não darás nenhum para fazer passar pelo fogo perante Moloque, e não profanarás o nome do teu Deus. Eu sou o Eterno. Então, o Senhor sempre condenou essas oferendas, mas hoje nós não temos nenhum altar. Hoje em dia nós não temos essas imagens dessas entidades pagãs em nossas casas, mas nós estamos, muitos de nós, levando então a nossa família, aqueles que participam da nossa família, e colocando-os nos braços dessas entidades. E eu vou aqui explicar de que maneira. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 maneiras. Primeira maneira, sendo um mau exemplo, né? Se nós somos um mau exemplo, se nós falamos para os nossos filhos, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, estamos levando os nossos filhos para os braços do inimigo. O maior exemplo tem que ser eu e você, como pais, como mães que estão ali na liderança da nossa casa. Segundo, muitas vezes nós super protegemos os nossos filhos, né? Não permitimos que eles enfrentem as realidades da vida, não passem por certas provas. O professor na escola não pode falar nada, que o pai vai logo, a mãe vai logo tomar satisfação, né? Antigamente nós ouvíamos aquele dito de respeitar os mais velhos, né? Esse tipo de ensinamento hoje em dia acabou-se, não existe mais, evaporou, desapareceu. Os mais velhos têm que dobrar os seus joelhos e têm que prestar reverência aos pequeninos. É isso que está acontecendo hoje em dia. Mas se nós não ensinarmos aos nossos filhos o respeito aos mais velhos, o respeito às pessoas que realmente são superiores a nós, estamos entregando os nossos filhos na mão do príncipe desse mundo. Também quando nós entregamos um celular, nós estamos também, quando a criança realmente não tem condições de receber. Eu, por exemplo, só daria um celular ao meu filho quando ele completasse 15 anos de idade. Existe uma psicoterapeuta muito famosa no Brasil e ela fala que entregar um celular a um filho com uma idade abaixo de 15 anos é a mesma coisa que entregar isso para o seu filho, para a sua criança, porque ali ele está tendo acesso a tudo o que não deveria ter de maneira muito precoce. E olha, muitos pais, inclusive, eles têm que ser obedientes aos filhos. São pais frouxos, pais covardes, pais que nunca deveriam ter filhos e agora que têm filhos, estão entregando eles de mão beijada nas mãos do príncipe das trevas, na mão do inimigo, porque eles não têm autoridade em casa. Os filhos colocam senha no celular. Imagina, filho, ter senha no celular. Os filhos fecham a porta e o pai ou a mãe não podem entrar naquele quarto. Eles só saem para comer. E tem muitas famílias decadentes dessa maneira. Não sabem mais o que fazer com os filhos. E chegam nunca fizeram nada para orientar os filhos, nunca foram verdadeiros, honestos perante Deus na criação dos filhos. E quando os filhos estão simplesmente perdidos, correm pedindo ajuda a um pastor. Como se um pastor, depois de 10 anos, 15 anos, 18 anos, 20 anos de educação frouxa, covarde, o pastor pudesse fazer alguma coisa. Se alguém me busca pedindo ajuda, com certeza eu darei como um pastor. Mas olha, o pastor não faz milagre. O pastor não faz milagre. Se nós não impormos regras e limites aos nossos filhos, também estaremos levando eles para serem entregues nos braços do príncipe desse mundo. Se também agimos com gritos, com violência, também fazemos assim. Quando estamos enaltecendo o consumismo em nossa casa, consumismo, então estamos colocando nossos filhos nos braços de Baal, nos braços de Astarote, nos braços de Tamuz.
Meus queridos, como é que uma criança, como é que um filho vai entender que Jesus está às portas se os pais vivem buscando ganhar dinheiro e consumir e dar valor às coisas desse mundo e trabalhando de uma maneira tão desesperada para ganhar dinheiro, esquecendo até a educação dos filhos? Como os filhos crerão que Jesus Cristo está perto se a vida dos pais é uma vida de consumismo, é uma vida viciada no trabalho? Meus queridos, aonde nós estamos pisando? Que momento tremendo nós estamos vivendo quando nós não investimos tempo de orientação espiritual, quando nós não investimos tempo com os nossos filhos de espiritualidade, estamos entregando ele nas mãos do príncipe das trevas. Meus amados, eu tenho visto pais com crianças de 4 anos de idade, que as crianças não querem se ajoelhar, então não se ajoelham. Os pais se ajoelham, mas a criança, o mandarim, não é verdade? O comandante geral que se encontra em casa, ele não se ajoelha, com 4 anos de idade. Nós estamos esquecendo do que Deus nos orientou. Provérbios 22:6 nos diz assim: ensina os teus filhos o caminho que eles devem andar, e quando eles forem adultos, não se desviarão dele. Também Deuteronômio 6, de 6-7, estas palavras que hoje ordeno, disse Deus, estarão no teu coração. Você as intimarás, os teus filhos, intimarão os seus filhos, e vocês falarão assentado na sua casa, andando pelo caminho e deitando-se, e também se levantando. Ou seja, o tempo inteiro educação religiosa, o tempo inteiro educação espiritual. Quão negligentes muitos pais têm sido nesses dias que estamos vivendo. Finalmente, um lembrete que Deus vai cobrar. E nesse dia de cobrança, ai dos pais que não cumpriram com o seu objetivo. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Salmo 127:3. Vai chegar um momento, no final de tudo, que a herança do Senhor será cobrada por ele. Onde estão os filhos que eu lhe dei? E aí nós vamos ter que prestar contas ao Senhor. Estou falando aqui que para alguns que ainda dá tempo de educarem os seus filhos, mudem agora. Esse é o momento. Sejam firmes, amorosos, cuidadosos, mas salvem os seus filhos. Estou aqui falando para alguém que já criou seus filhos de maneira errada e os seus filhos estão distantes. Até mesmo alguns que orientaram os filhos da maneira correta, mas os seus filhos estão fazendo coisas erradas. Deus é misericórdia, Deus é amor. Então, se você clama, se você derrama lágrimas, se você implora pelos seus filhos, então Deus ainda pode fazer alguma coisa. Meus queridos, eu tenho visto pais que têm dito assim ao Senhor: Senhor, faça o que o Senhor quiser para salvar os meus filhos. Alguns têm dito: se for para usar saúde, que use. Se for para permitir que venha o infortúnio, que venha a enfermidade, que venha, Senhor, mas salva os meus filhos. Se for, Senhor, pela riqueza, pela prosperidade, usa isso para a salvação dos meus filhos. Mas se o único caminho for miséria, aflição, falta de recursos, usa isso pela salvação dos meus filhos. Senhor, eu te dou em carta branca agora a autorização, faça o que quiser, Senhor, mas salva os meus filhos. Você tem feito isso? Se não tiver feito, em lágrimas, clamando a Deus, saiba, o dia final está chegando e Deus vai querer uma prestação de contas de o que nós fizemos com a sua herança. Que grande responsabilidade para mim e para você. Tenho também pessoas que tenho que cuidar e orientar, e eu sei muito bem do seu desafio. Portanto, ore por mim e eu estarei orando por você. Deus te abençoe muito. Até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus.
Amém.